Ele prometeu voltar. Ela acreditou. 3 anos depois, ele volta. Com o dinheiro. Com a liberdade. Com tudo que prometeu. Mas há problema. Ele não é mais o homem que prometeu. Ela não é mais a mulher que esperou. O amor sobreviveu. Mas eles não. Pausa pesada. Você já amou alguém por tanto tempo? Que quando finalmente se reencontraram, eram estranhos? Esta é essa história. Contada por quem pagou o preço mais alto. Vencer, e ainda assim perder tudo. 38 minutos. Uma história. Nenhum final feliz. Mas talvez é a verdade mais honesta sobre amor que você já ouviu. Fica comigo até o fim. A história começa não na arena, mas em um mercado de escravos em Roma, 3 anos antes. Ele se chamava Cassius. Trácio de nascimento, capturado jovem, treinado para lutar. Já havia vencido combates suficientes para despertar atenção, mas ainda não era famoso. Ainda era apenas mais um corpo marcado esperando a próxima chance de sobreviver. Ela se chamava Lira. Grega. Filha de comerciantes que perderam tudo quando Roma decidiu que suas dívidas eram impagáveis. Vendida junto com os bens da família, destinada ao trabalho doméstico em alguma casa de patrícios. Eles se viram por acaso, naquele dia quente de verão em que o destino decide brincar com vidas pequenas. Cassius havia sido levado ao mercado para uma exibição pública. Gladiadores promissores eram mostrados como gado valioso. Lira estava sendo avaliada por potenciais compradores, de pé sobre uma plataforma de madeira, tentando manter a dignidade enquanto mãos estranhas tocavam seu rosto, seus braços, verificando dentes como se fosse animal. Seus olhares se cruzaram. Não houve música. Não houve revelação divina. Apenas reconhecimento mútuo de algo que nenhum dos dois sabia nomear. Duas pessoas que não possuíam nem o próprio nome, mas que, por um instante, possuíram aquele olhar. Cassius desviou os olhos primeiro. Sabia que olhar muito tempo era perigoso. Sentimentos eram luxo de homens livres. Mas Lira não desviou. Gravou cada detalhe daquele rosto marcado, daqueles ombros largos, daquela postura estranhamente digna em meio ao caos do mercado. Algo nele dizia que entendia. Que também carregava a perda. 3 dias depois, ela foi vendida. Ele descobriu para onde. Perguntou, suborno com moedas que não tinha, informações roubadas de guardas bêbados. Descobriu o nome do senhor que a comprou, Lucius Varro, um comerciante rico que precisava de servas para sua vila nos arredores de Roma. Cassius sabia que não poderia vê-la. Sabia que era loucura pensar nela. Mas havia algo mais forte do que lógica pulsando dentro dele. Algo que transformava cada luta em propósito. 2 semanas depois, ele arriscou tudo. Fugiu da escola de gladiadores por uma noite. Não para escapar. Para vê-la uma última vez antes que a vida os separasse definitivamente. Encontrou a vila. Escalou muros. Esperou nas sombras até que a viu, carregando água, cabelos presos, mãos já calejadas. Quando ela o viu, não gritou. Apenas deixou o balde cair. Conversaram escondidos, sussurrando como criminosos, porque amor entre escravos era crime não escrito. Ele disse que voltaria. Que encontraria um jeito. Ela disse que esperaria, mas que ele não devia prometer o impossível. Ele prometeu mesmo assim. Naquela noite, antes de partir, ele segurou o rosto dela entre as mãos enormes e disse algo que mudaria os próximos 3 anos de suas vidas. Vou comprar sua liberdade. Cada moeda que eu ganhar na arena será para você. Não importa quanto tempo leve. Ela quis dizer que era impossível. Que gladiadores não escolhem destino. Que Roma não liberta quem ama. Mas algo na voz dele, na firmeza do olhar, fez com que acreditasse. Quanto custa a minha liberdade? Ela perguntou, já sabendo que a resposta seria absurda.
Não importa, ele respondeu. Vou conquistar. Eles se beijaram uma única vez. Um beijo roubado, proibido, carregado de promessa e desespero. Depois, Cassius desapareceu na noite, voltando para as correntes que escolheu vestir por vontade própria. Lyra ficou parada por muito tempo depois que ele partiu, tocando os próprios lábios, sabendo que algo havia mudado. Que agora, cada dia seria espera. Cada noite, fé cega em promessa impossível. E assim começou. 3 anos de luta. 3 anos de sacrifício. 3 anos de esperança sustentada apenas pela memória de um beijo. Nenhum dos dois sabia ainda o preço real que pagariam. Os primeiros meses foram os mais difíceis. Cassius voltou para a escola de gladiadores sabendo que havia cruzado uma linha perigosa. Gladiadores que desenvolvem vínculos emocionais se tornam imprevisíveis. E Roma não tolera imprevisibilidade em suas armas vivas. Ele começou a lutar diferente. Antes, lutava para sobreviver. Agora, lutava para vencer. Havia diferença. Sobreviver significava evitar riscos. Vencer significava destruir o adversário de forma impressionante, rápida, memorável. Porque vencer rápido gerava mais apostas. Mais apostas significavam mais moedas para o lanista, seu dono. E gladiadores valiosos recebiam prêmios. Pequenos. Insuficientes. Mas era um começo. Cassius guardava cada moeda de bronze como se fosse ouro. Escondia em fendas nas paredes da cela. Costurava dentro do colchão de palha. Protegia com a própria vida, porque aquelas moedas eram mais do que metal. Eram dias de liberdade de Lyra. Mas o custo era alto. Na arena, começou a matar. Não por prazer. Não por raiva. Por necessidade. Adversários que poderiam ser desarmados e poupados eram executados com golpes certeiros. A multidão explodia em aplausos. O imperador sorria. As apostas subiam. E Cassius sentia algo morrer dentro dele a cada vez. Ele memorizava rostos. Nomes, quando conseguia ouvi-los. Homens como ele. Capturados, treinados, forçados a lutar. Alguns tinham famílias. Alguns tinham sonhos. Todos tinham medo nos olhos antes do golpe final. Cassius matava mesmo assim. Porque cada morte comprava mais um dia de esperança para Lyra. Aos poucos, sua fama cresceu. O público começou a reconhecê-lo. Chamavam-no de El Silencioso, porque ele nunca gritava, nunca provocava, nunca celebrava. Apenas lutava, vencia e saía. Sua eficiência era perturbadora. Sua beleza bruta, hipnotizante. Mulheres ricas começaram a pedir audiências privadas. Patrícios ofereciam fortunas para tê-lo em banquetes como exibição. Ele recusava tudo, o que apenas aumentava seu valor. Diziam que ele era incorruptível. Que tinha honra. A verdade era mais simples, ele já pertencia a alguém. Ninguém sabia disso. Ninguém poderia saber. Enquanto isso, a apenas algumas milhas de distância, Lyra vivia outra guerra. A vila de Lucius Varro era grande, bem administrada, e cruelmente indiferente. Lyra trabalhava nas cozinhas, nos jardins, nos quartos. Acordava antes do sol. Dormia depois da lua. Suas mãos, que um dia tocaram livros e instrumentos musicais, agora sangravam de tanto esfregar pedras. Mas ela aguentava. Porque tinha promessa. Nos primeiros meses, esperava notícias. Imaginava que Cassius encontraria a forma de enviar mensagens. Algum sinal de que não havia esquecido. Alguma prova de que a luta continuava. Nada chegava. Lyra não sabia que Cassius tentava. Ele subornava mercadores que passavam perto da vila. Escrevia em pedaços de couro, palavras simples, quase infantis, porque sua educação fora roubada cedo.
Pagava para que entregassem as mensagens. Mas Lucius Varro havia dado ordens claras, de nenhuma correspondência para os escravos. Qualquer mensagem recebida devia ser interceptada e destruída. Os mercadores entregavam as cartas. Varro as queimava sem ler. Lyra jamais soube. Ela começou a duvidar. Talvez tivesse sido ingênua. Talvez promessas feitas na escuridão não sobrevivessem à luz do dia. Talvez Cassius tivesse morrido em alguma luta que ela nunca saberia. Mas algo teimoso dentro dela se recusava a desistir completamente. Então esperava. Mais um dia. Mais uma semana. Mais um mês. Até que os meses viraram ano. E o silêncio começou a doer mais do que o trabalho. Foi no final do primeiro ano que algo mudou. Cassius havia juntado moedas suficientes para fazer uma pergunta perigosa. Através de contatos clandestinos, descobriu quanto custaria comprar a liberdade de Lyra. A resposta o destruiu. 500 denários de prata. Era uma fortuna. Mais do que a maioria dos homens livres ganhava em uma vida inteira. Um gladiador comum levaria 10, talvez 15 anos para juntar essa quantia. Se sobrevivesse. Cassius tinha 24 anos. As estatísticas eram claras, e gladiadores raramente passavam dos 30. Ele fez as contas. Refez várias vezes, como se o número pudesse mudar. Não mudou. Mesmo lutando agressivamente, mesmo vencendo tudo, mesmo recebendo todos os prêmios possíveis, levaria no mínimo 3 anos. E isso se sobrevivesse a cada combate. Naquela noite, sozinho em sua cela, Cassius chorou pela primeira vez desde a captura. Não de dor física, mas de algo pior, a percepção de que prometeram o impossível. Mas quando o sol nasceu, ele se levantou. Voltou para a arena. E continuou lutando. Porque desistir significaria que todos aqueles homens tinham morrido por nada. O segundo ano transformou Cassius em lenda. 23 combates. 23 vitórias. 0 derrotas. Seu nome era gritado antes mesmo de ele entrar na arena. Mulheres atiravam flores. Homens apostavam fortunas. O imperador em pessoa pediu para vê-lo lutar em ocasiões especiais. A fama trouxe dinheiro. Prêmios maiores. Bônus por combates espetaculares. Presentes de patrocinadores ricos. Cassius aceitava tudo, convertia tudo em moedas, escondia tudo. Mas a fama também trouxe atenção indesejada. Foi quando conheceu Domitia. Ela era jovem, linda, filha de um senador influente. Viu Cassius lutar e decidiu que o queria. Não como gladiador. Como posse pessoal. Domitia começou a aparecer nos treinamentos. Enviava presentes caros que Cassius devolvia. Oferecia banquetes privados que ele recusava. Quanto mais ele negava, mais ela insistia. Até que ela fez uma oferta que o fez parar. Ouvi dizer que você junta moedas, ela disse certa tarde, observando-o treinar. Não pergunto por quê. Não me importo. Mas posso ajudar. Cassius não respondeu. Lute em um evento privado na minha vila, ela continuou. Apenas uma exibição. Não precisa matar ninguém. Apenas impressionar meus convidados. Em troca, pagarei 100 denários. 100 denários. Era mais do que ele juntar em um ano inteiro. Cassius sabia que era armadilha. Sabia que aceitar significava se endividar moralmente com ela. Mas 100 denários eram meses de luta. Meses a menos de separação. Ele aceitou. O evento foi exatamente o que ele temia. Patrícios bêbados, mulheres entediadas, homens apostando em combates encenados. Cassius lutou sem alma, apenas cumprindo o combinado. Venceu facilmente. Recebeu os aplausos com indiferença. Quando terminou, Domitia o chamou para uma sala privada. Ela não perdeu tempo.
Sei que você não me quer, disse com frieza calculada. Não sou idiota. Mas também sei que você quer algo. Liberdade, imagino. Ou dinheiro. Ou ambos. Cassius permaneceu em silêncio. Posso comprar você, ela continuou. Torná-lo meu gladiador particular. Você lutaria menos, viveria melhor, ganharia mais. E em alguns anos, eu poderia até libertá-lo. Era oferta tentadora. Perigosamente tentadora. Mas a condição, ela acrescentou, aproximando-se. Você me pertenceria. Completamente. Cassius entendeu o que não foi dito. Não, ele respondeu pela primeira vez. Não. Domitia sorriu, mais divertida do que ofendida. Você prefere morrer na arena a viver confortavelmente comigo? Prefiro morrer livre do que viver possuído, ele disse, virando-se para sair. Livre? Ela riu, amarga. Você já é possuído, gladiador. Só não sabe por quem. Cassius parou. Há uma mulher, não há? Domitia perguntou, agora séria. É por isso que junta moedas. É por isso que recusa tudo. Ele não confirmou. Não precisou. Ela tem sorte, Domitia disse, quase com tristeza. Ou talvez não. Porque homens como você não morrem velhos, gladiador. E quando você cair, ela nunca saberá o quanto você lutou. Cassius saiu sem responder. Mas as palavras o perseguiram por semanas. Enquanto isso, Lyra enfrentava sua própria batalha. Lucius Varro, seu senhor, era homem complexo. Não era cruel por prazer, mas também não era bondoso. Via escravos como investimentos. Tratava-os bem o suficiente para mantê-los produtivos, mas nunca os via como humanos. Até que começou a ver Lyra diferente. Ela era educada. Falava bem. Entendia de números, de literatura, de música. Habilidades raras para escrava doméstica. Varro começou a chamá-la para tarefas administrativas. Registro de estoque. Organização de correspondências. Trabalho mais leve, porém mais próximo. Lyra agradecia o alívio físico. Mas havia preço silencioso. Varro começou a fazer perguntas pessoais. De onde vinha? Como foi capturada? Se tinha família. Lyra respondia o mínimo, instintivamente desconfiada de intimidade com os senhores. Mas Varro era persistente de forma sutil. Trazia pequenos presentes. Um livro antigo. Um pedaço de tecido fino. Nada grandioso, mas escolhido com atenção. Lyra aceitava por obrigação, mas sentia desconforto crescer. Um dia, ele perguntou se ela era feliz ali. A pergunta a pegou desprevenida. Felicidade não é opção para quem não é livre, senhor, ela respondeu com cuidado. Talvez liberdade seja ilusão, Varro retrucou pensativo. Já vi homens livres mais aprisionados do que meus escravos. Lyra não respondeu. Você poderia ser mais do que serva aqui, ele disse, olhando-a de forma que ela não soube interpretar. Poderia administrar a casa. Ter autoridade sobre os outros. Viver confortavelmente. Ainda seria escrava, senhor, ela disse baixo. Mas seria escrava valorizada, ele insistiu. Respeitada. Cuidada. Foi quando Lyra entendeu. Varro não a queria como amante. Queria como companhia intelectual. Como substituto para a esposa que morrera anos antes. Queria alguém com quem falar, alguém que entendesse suas referências, alguém que não o visse apenas como senhor. Era armadilha diferente da que Cassius enfrentava, mas igualmente perigosa. Porque se Lyra aceitasse esse papel, se tornaria valiosa demais. E Varro jamais a venderia. Ela agradeceu educadamente e pediu para voltar às tarefas normais. Varro não insistiu. Mas o olhar dele mudou.
E Lyra soube que havia criado problema novo. Naquela noite, sozinha em seu catre, Lyra pensou em Cassius pela 1000ª vez. Já fazia quase 2 anos. Nenhuma palavra. Nenhum sinal. Nenhuma prova de que ainda vivia. Ela ainda esperava. Mas a esperança agora doía. O 3º ano começou com notícia devastadora. Cassius descobriu que o preço havia mudado. Lucius Varro, sabendo do interesse crescente em suas propriedades, incluindo escravos, aumentara o valor de Lyra para 700 denários. Não por malícia específica, mas por pura lógica de mercado. Uma escrava educada, saudável, com habilidades administrativas, valia mais. 700 denários. Cassius tinha 243. Refez as contas. Mesmo lutando no ritmo atual, levaria mais 2 anos. 5 anos no total. Ele teria 27. As chances de sobreviver até lá diminuíam a cada combate. Foi nessa época que seu corpo começou a cobrar o preço. Cicatrizes sobre cicatrizes. Ombro direito que nunca curava completamente. Joelho esquerdo que estralava a cada movimento. Ferimento nas costelas que infeccionou 2 vezes. Ele escondia tudo. Lutava através da dor. Vencia mesmo quando não deveria conseguir. Mas o corpo tem limites que a vontade não consegue ignorar para sempre. Em um combate particularmente brutal contra 2 adversários simultâneos, Cassius quase morreu. Não por falta de habilidade. Por exaustão pura. Seus reflexos falharam por meio segundo. Uma lâmina atravessou sua defesa, cortando profundo no braço esquerdo. Sangue jorrou. A multidão gritou. Cassius cambaleou. Por um instante, pensou em cair. Seria fácil. O cansaço era tão grande. A dor, tão constante. Seria a paz finalmente. Mas então pensou em Lyra. Esperando. Duvidando. Sozinha. Ele rugiu. Não de raiva, mas de recusa absoluta em desistir. Girou o corpo, ignorou a dor, atacou com ferocidade que surpreendeu até seus adversários. Venceu. Mas quando saiu da arena, desabou. Levarão-no inconsciente para a enfermaria. Ele ficou 3 dias entre vida e morte. Febre alta. Delírios. Nos momentos de consciência, murmurava um nome que ninguém reconhecia. Lyra. Quando finalmente acordou, descobriu que havia perdido 2 semanas de treinamento. 2 semanas sem lutar. Sem ganhar moedas. Sem progredir. Foi quando o medo real chegou. Não medo de morrer. Medo de morrer antes de cumprir a promessa. O médico da escola foi honesto, e você não tem mais corpo de 24 anos. Tem corpo de veterano. Continue assim e não chegará aos 26. Cassius perguntou quanto tempo tinha. O médico hesitou, depois respondeu, e 1 ano. Talvez 2, se tiver sorte. Depois disso, ou você morre na arena ou fica aleijado demais para lutar. 1 ano. Cassius olhou para as moedas escondidas. 243 denários. Faltavam 457. Impossível em 1 ano. A não ser. Foi quando ele tomou a decisão mais perigosa de sua vida. Procurou os organizadores de combates clandestinos. Eram lutas ilegais, sem supervisão, sem regras. Muito mais perigosas do que a arena oficial. Gladiadores morriam com frequência. Mas os prêmios eram 3 vezes maiores. Cassius começou a lutar 2 vezes por semana. Uma na arena oficial, onde era símbolo controlado de Roma. Outra nas sombras, onde era apenas homem tentando sobreviver. Seu corpo deteriorou rapidamente. Ferimentos não cicatrizavam antes da próxima luta. Ossos quebravam e eram forçados a continuar. Ele bebia misturas de ervas que matavam a dor,
mas destruíam o estômago. Dormia 3, às vezes 2 horas por noite. Mas as moedas acumulavam. 300 denários. 400. 500. A fama cresceu também. Agora chamavam-no de o Imortal, porque ninguém entendia como ainda estava vivo. A verdade era simples, ele não podia morrer ainda. Enquanto isso, na vila, Lyra enfrentava colapso diferente. 3 anos haviam passado. 3 anos sem uma única palavra. Ela não sabia que as cartas existiam. Não sabia que Cassius tentará. Não sabia nada além do silêncio ensurdecedor. A esperança, que antes era chama, agora era brasa quase apagada. Lyra começou a mudar. O trabalho deixou de ser apenas físico. Tornou-se refúgio. Ela se entregava às tarefas com intensidade quase violenta, como se pudesse cansar a mente a ponto de parar de pensar. Varro notou. Ele havia se tornado mais atencioso com ela. Não de forma invasiva, mas presente. Conversas frequentes. Pequenos privilégios. Um quarto melhor. Roupas mais adequadas. Nunca a chamava de escrava. Sempre pelo nome. Lyra sabia o que estava acontecendo. Varro estava se apegando. E apego de senhor era a prisão mais eficiente do que correntes. Certa noite, durante jantar que Varro pediu que ela organizasse, ele fez pergunta que ela temia. Você já amou alguém, Lyra? Ela parou, mãos tremendo levemente enquanto arrumava copos de vinho. Por que pergunta, senhor? Curiosidade, ele disse, mas havia peso na voz. Você parece alguém que carrega ausência. Como se esperasse algo que nunca chega. Lyra respirou fundo. Poderia mentir. Deveria mentir. Mas algo nela estava cansado de mentiras. Sim, ela respondeu baixo. Uma vez. Há muito tempo. E o que aconteceu? Ele prometeu voltar, ela disse, sentindo lágrimas ameaçarem. Mas promessas são luxo de quem tem futuro. Varro ficou em silêncio por longo tempo. Se ele prometeu e não voltou, talvez não fosse digno da promessa, ele disse gentilmente. Ou talvez tenha morrido tentando, Lyra respondeu, agora olhando diretamente para ele. Nunca saberei. E isso é pior do que qualquer verdade. Varro segurou a mão dela. Gesto inesperado. Quase paternal. Você merece mais do que esperar fantasmas, Lyra. Ela retirou a mão devagar, mas não com rudeza. Talvez, ela disse. Mas enquanto houver dúvida, não consigo parar. Naquela noite, sozinha, Lyra chorou pela primeira vez em anos. Não de esperança. De exaustão. Foi no meio do 3º ano que tudo quase desmoronou. Cassius havia juntado 580 denários. E estava perto. Tão perto que podia sentir. Mas seu corpo estava destruído. Em uma luta clandestina particularmente brutal, levou golpe nas costelas que quebrou 3. Não podia respirar fundo. Não podia se mover sem dor aguda. O médico foi claro, precisava de descanso. Semanas. Talvez meses. Cassius tinha 4 dias até a próxima luta oficial. Ele lutou mesmo assim. Venceu através de pura teimosia. Mas saiu da arena cuspindo sangue. O público aplaudiu, achando que era performance. Não era. Ele estava morrendo por dentro. Naquela noite, sozinho em sua cela, Cassius fez as contas finais. Faltavam 120 denários. Seu corpo tinha, no máximo, mais 10 lutas. Talvez 15 se tivesse sorte absurda. Poderia conseguir. Mas havia problema, quanto mais famoso ficava, mais Rommel queria. O lanista, seu dono, recusava ofertas de compra. Cassius valia ouro agora. Libertá-lo seria desperdício. Foi quando Domitia reapareceu.
Ela havia esperado. Observado. Sabia que ele estava próximo do limite. Ainda juntando moedas? Ela perguntou, aparecendo inesperadamente na escola de gladiadores. Cassius não respondeu. Descobri seu segredo, ela disse com um sorriso triste. Há uma mulher. Escrava. Você luta para libertá-la. O coração dele parou. É bonito, de forma trágica, Domitia continuou. Mas também é inútil. Sabe por quê? Cassius permaneceu imóvel. Porque mesmo que junte o dinheiro, Lucius Varro não vai vendê-la. Ele se apegou. E homens apegados não libertam o que amam. Você está mentindo, Cassius disse, mas voz tremia. Estou. Domitia tirou o pergaminho da bolsa. Tenho contatos. Informações. Varro ofereceu promovê-la à administradora da casa. Deu-lhe quarto próprio. Privilegia-a sobre todos os outros escravos. Ele não a vê mais como propriedade. Vê como companhia. Cassius sentiu o mundo desabar. Mas eu posso ajudar, Domitia disse, agora séria. Tenho influência. Posso pressionar Varro a vendê-la. Posso até comprar ela mesma e libertá-la. Por que faria isso? Porque quero você, ela disse simplesmente. Não como escravo. Como companheiro. Livre. Ao meu lado. Era oferta impossível de recusar. Liberdade para ele. Liberdade para Lyra. Tudo resolvido. Mas havia preço. Você me pertenceria, ela disse. Não como escrava, mas como escolha. Seria meu marido. Viveria na minha casa. Abandonaria a arena. Esqueceria quem foi. E Lyra? Seria libertada e seguiria a vida dela, Domitia respondeu. Longe de você. Cassius fechou os olhos. Você salvaria ela, mas perderia ela, Domitia resumiu. Ou continua como está, arriscando morrer antes de conseguir, e ela nunca saber o quanto lutou. Preciso pensar. Tem 3 dias, Domitia disse, levantando-se. Depois, a oferta expira. Ela saiu, deixando Cassius sozinho com escolha impossível. Enquanto isso, Lyra enfrentava a própria crise. Varro havia chamado ela para conversa séria. Estou envelhecendo, Lyra, ele disse com honestidade rara. Não tenho herdeiros. Esta propriedade, tudo o que construí, ficará para quê? Para o Estado? Para parentes distantes que nunca vi. Lyra não sabia para onde aquilo ia. Quero fazer testamento, ele continuou. E quero incluir você. Senhor? Quando eu morrer, você será libertada, Varro disse. Automaticamente. E receberá quantia suficiente para viver confortavelmente pelo resto da vida. Era presente inesperado. Libertação garantida. Mas havia problema, e Varro tinha 52 anos. Saudável. Poderia viver mais 20, 30 anos. Por que me diz isso? Lyra perguntou. Porque quero que pare de esperar fantasma, Varro respondeu gentilmente. Quem quer que tenha prometido voltar e não voltou? 3 anos, Lyra. 3 anos de silêncio. Homens honrados não deixam mulheres esperando tanto tempo. As palavras doeram porque havia a verdade nelas. Aceite o presente da certeza, Varro disse. Quando eu partir, você será livre. Até lá, viva bem. Não como escrava sofrendo, mas como pessoa respeitada. Lyra saiu da conversa completamente perdida. Pela primeira vez, considerou seriamente desistir. Cassius não dormiu por 2 dias. A oferta de Domitia ecoava constantemente. Salvar Lyra, mas perdê-la. Ou arriscar tudo e possivelmente morrer antes de conseguir. Ele tentou pensar racionalmente. Se aceitasse Domitia,
Lyra seria libertada, viveria bem, estaria segura, mas nunca saberia o quanto ele lutou. Ele viveria sabendo que desistiu. Se recusasse, continuaria lutando, poderia morrer, poderia conseguir, mas arriscaria tudo em incerteza. No terceiro dia, ele tomou decisão. Procurou Domitia. Vou aceitar, ele disse. Sob uma condição. Qual? Quero vê-la uma última vez, Cassius pediu. Antes de você libertá-la. Preciso saber que ela ficará bem. Domitia estudou-o longamente. Não vai mudar nada, ela disse. Mesmo que a veja, a escolha permanece. Ela será livre. Você será meu. Eu sei. Então por que torturar a si mesmo? Porque preciso olhar em seus olhos e saber que valeu a pena, Cassius respondeu simplesmente. Domitia concordou. O encontro foi arranjado secretamente. Domitia usou influência para fazer Varro trazer Lyra à cidade sob pretexto de compras administrativas. Cassius recebeu permissão para deixar a escola por algumas horas. Eles se encontrariam em pequeno jardim privado, longe de olhares. Quando Cassius chegou, estava quase irreconhecível. 3 anos de luta brutal o haviam transformado. Corpo ainda forte, mas marcado de formas novas. Cicatrizes profundas cruzavam peito, braços, rosto. Ele mancava levemente. Movia-se com cuidado de quem sente dor constante. Mas seus olhos permaneciam iguais. Lyra chegou minutos depois. Ela também havia mudado. Não fisicamente, mas internamente. Havia cansaço em seus olhos. Resignação. Como se a esperança tivesse sido espremida lentamente até virar apenas memória. Quando se viram, tempo parou. Nenhum dos dois falou imediatamente. Apenas olharam. Reconhecendo. Memorizando. Lamentando. Foi Lyra quem quebrou o silêncio. Você está vivo, ela disse, voz trêmula. Eu achei, pensei que... Eu prometi voltar, Cassius disse baixo. 3 anos, Lyra respondeu, e havia acusação suave na voz. 3 anos sem uma palavra. Sem sinal. Sem nada. Eu mandei cartas, Cassius disse rapidamente. Dezenas. Com mercadores, servos, qualquer um que fosse perto da vila. Você nunca recebeu? Lyra congelou. Cartas? Varro as interceptou, voz de Domitia veio de trás deles. Ela havia observado escondida. Descobri investigando. Ele queimou todas. Lyra cambaleou. Cassius segurou-a pelos braços. Eu tentei, ele disse, voz quebrando pela primeira vez. Lyra, eu nunca te esqueci. Nem um dia. Então por quê? Ela não conseguiu terminar. Porque estava juntando dinheiro, Cassius explicou. Para comprar sua liberdade. Cada luta, cada vitória, cada moeda, e tudo era para você. Ele abriu bolsa amarrada na cintura. Despejou moedas no chão entre eles. 580 denários. 3 anos de sangue, ele disse. 3 anos matando homens, quebrando o próprio corpo, quase morrendo dezenas de vezes. Tudo para te tirar daquele lugar. Lyra caiu de joelhos, olhando as moedas como se fossem irreais. Você lutou, por mim? Só por você, Cassius disse, ajoelhando também. Só sempre foi por você. Eles se abraçaram então. Desesperadamente. Como pessoas que se afogam abraçam qualquer coisa flutuante. Choraram juntos. 3 anos de separação, dor, dúvida e solidão vazando através de lágrimas que não paravam. Mas ainda não é suficiente, Cassius disse finalmente. Varro quer 700 denários agora. E meu corpo, e não aguenta mais muito tempo. Então Lyra implorou. Para antes que te mate. Não posso. Por que não?
Porque desistir significa que todos aqueles homens morreram por nada, Cassius disse, voz carregada de culpa. Porque prometi. Porque você merece ser livre. Foi quando Domitia se aproximou. A outra forma, ela disse. Ambos olharam para ela. Eu liberto você, Lyra, Domitia disse. Pago Varro o que ele pede. Você sai livre hoje. Por que faria isso? Lyra perguntou, desconfiada. Porque Cassius concordou em ser meu, Domitia respondeu calmamente. O mundo parou novamente. Lyra olhou para Cassius. Viu verdade em seus olhos. Você aceitou? Para te salvar, ele disse simplesmente. Não. Lyra gritou. Não assim. Não trocando uma prisão por outra. Não é prisão, Domitia corrigiu. Ele será livre. Apenas, é meu. É a mesma coisa. Lyra virou para Cassius. Você lutou 3 anos para me libertar e agora vai se prender? Se significa que você vive livre, sim. Eu não quero liberdade se custa a sua. Lyra. Não. Ela estava chorando agora. Você não entende? Eu não quero ser livre sozinha. Quero ser livre com você. Ou não quero nada. Domitia observava em silêncio. Então recusam minha oferta? Ela perguntou. Cassius e Lyra se entreolharam. Viram um no outro o reflexo de 3 anos de luta. 3 anos de esperança. 3 anos de amor sustentado apenas por memória e fé. Sim, Cassius disse finalmente. Recusamos. Domitia suspirou. Então são tolos, ela disse, mas sem raiva. Apenas tristeza. Mas tolos corajosos. Ela saiu, deixando-os sozinhos. Cassius e Lyra ficaram sentados no jardim por horas. Conversaram sobre tudo que nunca puderam dizer. Sobre noites solitárias. Sobre dúvidas que quase os quebraram. Sobre o amor que sobreviveu mesmo quando parecia impossível. O que fazemos agora? Lyra perguntou eventualmente. Eu continuo lutando, Cassius disse. Mas agora você sabe. Sabe que não te esqueci. Que nunca esqueci. E se você morrer antes de conseguir? Então morro sabendo que tentei tudo. Não é suficiente para mim, Lyra disse com firmeza. Não quero suas moedas compradas com sua morte. Então o que você quer? Lyra segurou o rosto dele entre as mãos. Quero que você sobreviva, ela disse. Mesmo que demore 10 anos. 20. O que for. Quero que você viva. Porque liberdade sem você não significa nada. Cassius beijou-a então. Longo. Profundo. Carregado de promessa renovada. Então sobrevivo, ele disse. E quando conseguir, volto para você. Promete? Prometo. Eles se separaram ao cair da noite, sabendo que poderia ser a última vez. Mas agora, pelo menos, sabiam a verdade um sobre o outro. E isso mudava tudo. Após o encontro, Cassius mudou estratégia. Não lutaria mais de forma suicida. Lutaria inteligentemente. Preservaria o corpo. Ganharia menos rápido, mas sobreviveria mais tempo. Lyra, por sua vez, tomou decisão própria. Confrontou o Varro. Senhor, preciso saber a verdade, ela disse certa noite. As cartas. O gladiador que enviava cartas para mim. Você as queimou? Varro não mentiu. Jamais mentira para ela. Sim. Por quê? Porque achei que estava te protegendo, ele respondeu com honestidade. Gladiadores morrem, Lyra. Ele criaria esperança falsa e depois te deixaria viúva de promessas. Não era sua decisão. Eu sei, Varro admitiu. E me arrependo. Mas não posso desfazer.
Pode fazer algo diferente, Lyra disse, reunindo coragem. Pode me vender. Varro a encarou, surpreso. Ele está juntando dinheiro para me comprar, Lyra explicou. Já tem quase o suficiente. Quando tiver, virá até você. Peço apenas que aceite. E se eu recusar? Então você não é o homem que pensei que era, Lyra disse calmamente. O homem que fala sobre bondade, justiça, humanidade. Por que me manter sabendo disso seria a crueldade pura? Varro ficou em silêncio por muito tempo. Quanto ele tem? 580 denários. E eu pedi 700. Sim. Varro pensou. Quando ele tiver 600, Varro disse finalmente, eu aceito. Senhor? 600 denários, Varro repetiu. Não menos. É preço justo por alguém, é valioso. Lyra não sabia se era concessão ou teste. Mas era a chance. Obrigada, senhor. Não me agradeça ainda, Varro disse tristemente. Ainda não sei se estou fazendo bem a você ou mal. Cassius recebeu a notícia através de mensageiro arriscado. Varro aceitaria 600 denários. Faltavam apenas 20. Ele tinha 580. 20 denários. Talvez 3 lutas. Talvez 4. Estava perto. Tão perto. Mas foi quando Roma decidiu interferir. O imperador havia planejado grandes jogos. Celebração de vitória militar. Precisava de gladiadores famosos. Cassius estava no topo da lista. Mas não seria luta comum. Seria contra a fera lendária. Leão imenso trazido da África. Animal que já havia matado 5 gladiadores. Recusar não era opção. Cassius sabia que aquela luta seria diferente. Mais perigosa. Mais brutal. Possivelmente fatal. Mas o prêmio era grande, e 50 denários. Mais do que precisava. Se sobrevivesse, teria o suficiente. Se morresse, Lyra nunca seria livre. Na noite antes da luta, Cassius fez algo que nunca havia feito. Escreveu carta para Lyra. Não através de mensageiro. Ele mesmo a escreveria e, se morresse, instruiu o amigo de confiança a entregá-la. A carta dizia: Lyra, se você está lendo isso, significa que não consegui cumprir minha promessa. Perdoe-me. 3 anos não foram suficientes. Meu corpo não foi forte o bastante. Minha sorte não durou. Mas quero que saiba que cada golpe que levei pensando em você. Cada vitória, venci por você. Cada noite que sobrevivi porque você existia em algum lugar esperando. Não sei se isso vale alguma coisa agora. Não sei se faz diferença. Mas amei você cada segundo desde que nos vimos pela primeira vez. E se existe algo depois da morte, continuarei amando. Seja feliz. Mesmo sem mim. Especialmente sem mim. Cassius. Ele dobrou a carta, selou-a, entregou ao amigo. E foi dormir sabendo que poderia ser a última vez. O dia dos grandes jogos chegou com sol implacável. Roma estava lotada. Arquibancadas explodiram de pessoas. O imperador em pessoa assistiria. Apostas alcançavam valores obscenos. Cassius entrou na arena sabendo que era tudo ou nada. O leão foi solto. Era maior do que qualquer animal que ele já enfrentará. Músculos que pareciam esculpidos em pedra. Mandíbula que poderia esmagar crânios. Olhos que não conheciam medo. A multidão rugiu. O leão rugiu mais alto. Cassius respirou fundo. Pensou em Lyra. E atacou. A luta foi brutal. Cassius usou tudo que aprenderá em 3 anos. Velocidade. Inteligência. Experiência. Ele não tentou vencer rápido.
Tentou sobreviver inteligentemente. O leão era força bruta. Cassius era estratégia desesperada. Ele desviava. Rolava. Atacava apenas quando via abertura. Frustrava o animal, cansava-o, esperava o momento certo. Mas o leão era incansável. Em certo momento, conseguiu derrubar Cassius. Garras rasgaram seu peito. Dentes procuraram garganta. A multidão gritou pensando que era o fim. Cassius, deitado, viu o céu. E pensou, não assim. Não quando estou tão perto. Com o último resquício de força, empurrou o lança para cima. Atravessou o coração do leão. O animal rugiu uma última vez. E caiu sobre Cassius, morto. Guardas correram para retirar o corpo do animal. Cassius estava embaixo, inconsciente, sangrando. Pensaram que estava morto também. Mas quando o médico chegou, encontrou pulso fraco. Ele vive, o médico anunciou. A multidão explodiu em aplausos delirantes. Cassius havia vencido o impossível. Mas a que custo? Ele acordou 3 dias depois. Ferimentos eram graves. Profundos. Peito aberto. Infecções começando. O médico foi honesto, ele sobreviveria, mas nunca mais lutaria. Seu corpo estava acabado. Você foi o mais sortudo dos gladiadores, o médico disse. Sobreviveu quando todos esperavam sua morte. Agora vai se aposentar rico e vivo. Poucos conseguem isso. Cassius perguntou sobre o prêmio. 50 denários haviam sido depositados. Ele tinha agora 630 denários. Mais do que suficiente. Levou 2 semanas para se recuperar o mínimo necessário para viajar. Durante esse tempo, Cassius providenciou tudo. Conversou com o lanista. Negociou sua libertação. Custou caro, 400 denários, mas era preço que valia. Restaram 230 denários. Não era suficiente para Varro. Mas Cassius tinha plano. Quando finalmente chegou à vila de Varro, estava irreconhecível. Não era mais o gladiador famoso. Era homem quebrado. Mancando. Cicatrizes cobrindo metade do rosto. Braço esquerdo que mal movia. Corpo que parecia 20 anos mais velho do que realmente era. Varro o recebeu pessoalmente. Então você é o gladiador, Varro disse, estudando-o, o homem que fez Lira esperar 3 anos. Sim, Cassius respondeu simplesmente. Trouxe o dinheiro? Trouxe. Cassius colocou bolsa pesada sobre a mesa. 600 denários. Varro contou cuidadosamente. Está tudo aqui, ele confirmou. Então ela é livre? Varro hesitou. Antes de responder, preciso te fazer pergunta. Qual? Olhe para você, Varro disse com franqueza brutal. Você não é mais gladiador. Não é mais jovem. Não é mais forte. Seu corpo está destruído. Você não tem profissão. Não tem futuro garantido. Tem apenas 200 denários restantes. Cassius esperou. O que pode oferecer a ela? Varro perguntou. Lira é educada, inteligente, valiosa. Aqui, tem teto, comida, segurança. Se eu libertá-la para você, o que terá além de liberdade e pobreza? Era a pergunta justa. Cruel, mas justa. Cassius pensou cuidadosamente antes de responder. Tem razão, ele disse finalmente. Não tenho nada para oferecer além de mim. Um homem quebrado. Cicatrizado. Sem futuro glorioso. Pausa. Mas tenho algo que você nunca deu a ela, e escolha, Cassius continuou. Você decidiu por ela quando queimou minhas cartas. Decidiu por ela quando a manteve sem saber a verdade. Agora, pela primeira vez, deixe que ela decida.
Varro ficou em silêncio. Traga-a aqui, Varro disse eventualmente. E pergunte. Quando Lyra entrou na sala e viu Cassius, cobriu a boca com as mãos. Ele estava tão diferente. Tão quebrado. Cassius. Ela sussurrou. Trouxe o dinheiro, ele disse. Você é livre. Lágrimas começaram a cair. Mas antes, Cassius continuou. Varro fez pergunta justa. O que eu tenho para te oferecer? Nada além de 200 denários, corpo destruído e futuro incerto. Ele respirou fundo. Então pergunto, você quer vir comigo? Lyra olhou para ele. Depois olhou para Varro. Depois olhou para as próprias mãos. 3 anos de espera. 3 anos de dúvida. 3 anos de dor. E agora, é escolha. Posso fazer contraproposta? Varro disse inesperadamente. Ambos olharam para ele. Liberto você, Lyra, Varro disse. Sem custo. E ofereço emprego. Não como escrava, mas como administradora paga. Você teria salário. Quarto próprio. Respeito. E quando eu morrer, você ainda herda parte da propriedade. Era oferta generosa. Incrivelmente generosa. Ou vai com ele, Varro apontou para Cassius. E enfrenta a pobreza, incerteza, dificuldade. Varro olhou para Lyra com honestidade rara. Escolha com a cabeça, não com o coração. Porque o coração esquece que precisa comer. Silêncio pesado encheu a sala. Lyra olhou para Cassius. Viu o homem que lutou 3 anos por ela. Que matou por ela. Que se destruiu por ela. Que veio buscá-la mesmo sem ter nada a oferecer além de amor. Depois olhou para Varro. Viu o homem que poderia dar segurança. Conforto. Futuro estável. A escolha deveria ser fácil. Mas amor nunca foi sobre facilidade. Vou com ele, Lyra disse finalmente. Varro suspirou. Tinha certeza que diria isso, ele murmurou. Mas precisava te ouvir decidir. Ele empurrou a bolsa com as 600 moedas de volta para Cassius. Leve o dinheiro também, Varro disse. Vocês vão precisar mais do que eu. Senhor. Não discuta, Varro cortou. Considere pagamento por 3 anos de bom serviço. Ele olhou para ambos uma última vez. Sejam felizes. Ou pelo menos tentem. Cassius e Lyra saíram da vila lado a lado. Livres. Finalmente livres. Mas a liberdade tinha gosto agridoce. Enquanto caminhavam pela estrada empoeirada, Lyra segurou a mão de Cassius. Sentiu as cicatrizes ásperas. Os dedos que não se moviam direito. A fraqueza que nunca mais desapareceria. Valeu a pena? Ela perguntou baixo. Se destruir assim por mim? Cassius demorou a responder. Não sei, ele admitiu com honestidade dolorosa. Pergunta-me isso em 10 anos. Lyra parou de caminhar. Eu também não sei se valeu a pena, ela confessou. Esperar tanto tempo. Sofrer tanto. Duvidar tanto. Eles se entreolharam. Não somos mais quem éramos, Lyra disse, voz quebrando. Você não é o homem que prometeu voltar. Eu não sou a mulher que esperava. Eu sei. O amor sobreviveu, ela continuou. Mas nós, mudamos. Quebramos. Ficamos, diferentes. Cassius tocou o rosto dela gentilmente. Então amamos o que nos tornamos, ele disse. Não o que éramos. Lágrimas caíram. Conseguimos? Lyra perguntou. Amar essas versões quebradas um do outro? Não sei, Cassius repetiu. Mas quero tentar. Ela assentiu, limpando as lágrimas. Então tentamos. Eles continuaram caminhando. 2 estranhos que se amavam.
Dois sobreviventes carregando cicatrizes que nunca seriam explicadas completamente. Dois seres humanos que conquistaram liberdade, mas perderam quem eram no processo. O sol começou a se pôr enquanto seguiam pela estrada. Não sabiam para onde iam. Não tinham planos grandiosos. Apenas um ao outro. E talvez, apenas talvez, isso fosse suficiente. Alguns meses depois, mensageiro trouxe notícia a Domitia. Cassius e Lyra haviam se estabelecido em vilarejo pequeno, longe de Roma. Ele trabalhava como instrutor de defesa para guardas locais. Ela, como escriba. Viviam modestamente. Sem luxos. Sem glória. Mas viviam juntos. Quando perguntada se eram felizes, o mensageiro hesitou. Não sei se chamaria de felicidade, senhora, ele disse. Mas é paz. Como se tivessem parado de lutar. Domitia pensou nisso por muito tempo. Talvez seja o melhor que pessoas assim consigam, ela murmurou. Não finais felizes. Apenas, finais. A história de Cassius e Lyra não terminou com um beijo apaixonado. Não terminou com vitória absoluta. Terminou com dois seres humanos destruídos pelo amor que salvou, mas também quebrou, tentando descobrir se era possível reconstruir juntos o que perderam sozinhos. Não há resposta fácil. Amor assim raramente tem. Mas pelo menos agora tinham chance de descobrir. E talvez. Apenas talvez. Isso seja a única vitória real que jamais importou.